Será que já nascemos com a nossa história traçada, pronta, onde todos os fatos e acontecimentos já estejam predeterminados e tudo o que deveremos fazer já esteja definido sem que tenhamos a mínima possibilidade de questionar, alterar qualquer coisa em nossas vidas ou desejar realidades diferentes? Ou será que o Espírito do Universo, Deus, que nos criou, cada um de nós, absolutamente únicos, singulares, desejando a nossa evolução a partir das vivências, experiências e aprendizados colhidos ao longo de várias existências, nos concedeu o livre-arbítrio, que é a plena liberdade para vivenciarmos nossas existências da forma que melhor nos pareça e tomarmos os rumos e fazermos as escolhas que bem quisermos? Realmente existe um destino que já predeterminou tudo em nossas vidas e controla nossas existências, nos impondo ou permitindo tudo o que de bom ou ruim nos aconteça? Ou a nossa vida é de absoluta responsabilidade nossa e seria resultado das nossas ações, escolhas e decisões realizadas e assumidas ao longo de nossas vidas? Este é o nosso tema de hoje. Sejam muito bem-vindos. Desde pequeno, eu ouvi as pessoas dizerem a todo momento que existia um destino e que tudo em nossas vidas já estava predeterminado, traçado, pré-traçado. Então, não importando o que acontecesse, se de bom ou ruim, tudo era vontade de Deus e já estava escrito no livro da vida. Nas minhas aulas de catecismos e nas histórias e ensinamentos de minha mãe, eu aprendi que Deus era nosso Pai, Criador, que nos amava e protegia. Mas, diante de inúmeros acontecimentos trágicos que presenciei ou soube que haviam ocorrido com pessoas, eu ficava extremamente chocado e decepcionado. Quando, querendo entender tudo aquilo, me perguntava: mas se Deus é bom, é Pai, nos ama e cuida da gente, por que permite que tais desgraças e fatalidades aconteçam na vida das pessoas, da humanidade? E aí eu me lembrava das falas das pessoas. É o destino. Tudo já está predeterminado. Tudo acontece porque Deus quer. E eu, um jovem garoto, ficava horrorizado. Como Deus podia ser tão cruel? E eu me lembrava de minha mãe, que me gerou, que cuidava de mim em tudo na minha vida, me protegia de todos os males, me amava e, se fosse preciso, daria a vida por mim. E eu dizia para mim mesmo: como pode minha mãe, que é humana e mortal, ser tão bondosa e protetora, e Deus, que é tão divino e imortal, não entender nada de amor e paternidade?
E foi aí que eu comecei a suspeitar que algo estava errado. E o erro estava na forma como as pessoas entendiam a vida e como concebiam ideias absolutamente erradas sobre Deus. À medida em que fui amadurecendo, comecei a perceber que toda a natureza seguia um curso perfeito, harmônico, dedicado unicamente ao bem e seguimento da vida. Mais tarde, ao conhecer a teosofia, pude perceber que aquela harmonia visível na natureza se estendia por todo o universo, sistemas solares, galáxias, e que as mais diversas formas de seres inteligentes estavam harmonicamente conectados e, por extensão, todo o universo fraternalmente conectado. Compreendi que o Espírito de Deus pairava sobre essa imensidão universal, dando, com sua energia amorosa, as vibrações necessárias para o favorecimento de todas as formas de vida. E, por fim, compreendi que os seres inteligentes seguem em suas diversas existências em absoluta liberdade. Em cada plano existencial existe sim metas a serem cumpridas, entendimentos a serem alcançados, aprendizados a serem colhidos e evoluções a serem atingidas. Mas todos possuem inteira e plena liberdade de seguirem esse plano divino ou não. E é isso que hoje eu quero que vocês compreendam. Para isso, vamos juntos seguir os próximos passos dessa nossa reflexão de hoje. O destino. É comum, diante de algum acontecimento trágico, ouvirmos pessoas dizerem: foi o destino dela. Tudo isso já estava traçado. Isso tudo tinha que acontecer mesmo. É o destino, e do destino não se foge. Foi a vontade de Deus. Mas, se olharmos em volta de nós, veremos uma grande massa de gente totalmente conformada com os fatos que ocorrem em suas vidas, achando se tratar de destino. Muitos entre nós acreditam nisso. Várias religiões afirmam que há um plano divino já determinado para a vida de cada pessoa. E não há como fugir dessa vontade superior. Então, terminam por atribuir como desígnio de Deus todas as vitórias e desgraças que acontecem nas vidas dos homens. Muitas pessoas estão totalmente condicionadas e submissas a essa suposta determinação superior, a qual chamam de destino. A palavra destino significa tudo o que há de vir, o que acontecer, seu presente e seu futuro. Tudo que é determinado pela providência ou pelas leis naturais, sorte, trabalho, amor, fortuna, miséria, tragédias, fracassos. Destino significa sucessão de acontecimentos que não se consegue nem se pode evitar.
às intempéries do destino, estariam sujeitas todas as pessoas e todas as coisas do mundo. Há um ditado popular que diz: ninguém é senhor do seu próprio destino. Ou seja, não importa o que você busque ou queira na sua vida, você estaria subordinado às determinações do seu destino. Ora, pensar assim é imaginar o homem como um marionete, uma peça num tabuleiro de um jogo qualquer, onde Deus se divertiria manipulando, controlando e conduzindo a vida das pessoas ao seu bel prazer, sem nenhum respeito às suas liberdades, seus sonhos ou vontades. Então, de nada serviria ao homem a sua inteligência, seus projetos de vida, porque, no final de tudo, nada do que ele pretendesse teria significado ou valor para o espírito do universo. Ele, o homem, saberia que sempre, acima da sua vontade própria, prevaleceria os interesses, os desejos divinos. As pessoas têm o direito de pensar assim, mas pensar assim é reduzir Deus à condição de um ser egoísta, ditador, manipulador, interesseiro, que teria criado o homem apenas como um joguete para sua diversão e caprichos. Isso não é verdade. Deus está muito acima dessa redução do seu significado. E quem pensa a vida dessa forma e crê num Deus assim, está muito distante de compreender o seu verdadeiro papel na existência e de entender, conectar-se e mergulhar no intenso e transformador amor de Deus. Deus não manipula a existência. Como o grande arquiteto do universo, preparou o cosmos e as diversas existências em meio a uma grande engrenagem que faz que tudo funcione de forma ordeira, harmônica, integrada, apenas como contribuição para o prosseguimento e o bem da vida, como um todo. Tudo o que Ele criou se conduz pela vida em plena liberdade. Os planetas, os sistemas solares, as galáxias seguem um curso e movimento pré-estabelecidos porque não possuem inteligência e devem servir para a garantia e desenvolvimento das diversas formas de vida. Assim também, todas as formas da vida animal. Já os seres inteligentes, e entre eles nós, seres humanos e espíritos, não importando quais suas formas de existências, se físicas ou espirituais, se conduzem em plena liberdade ou livre-arbítrio. Isso quer dizer que ao ser emanado de Deus, você, que é semelhante em miniatura ao seu Criador, no seu percurso até a Terra, passando por diversas formas de existência, chegando, por fim, a este pequeno planeta Terra e assumindo sua forma física, teve em todos esses ciclos o pleno arbítrio da sua vida. Até aqui, cada passo dado foi por
inteira responsabilidade sua. O presente que você está vivendo é resultado do que você fez e decidiu no passado. O seu futuro, o que a sua vida será, dependerá dos passos dados hoje, das decisões tomadas hoje, dos caminhos que você decidir percorrer hoje. Não há um destino predeterminando o que você deve fazer, ser ou querer. Essa ideia de destino, predestinação, é uma ideia antiga que acompanha o homem desde a idade primitiva e que, erroneamente, foi perpetuada pelas diversas religiões até os dias de hoje. Fermão Capello, Mudando a Predestinação. Não sei se você já leu o livro Fermão Capello Gaivota, de Richard Bach. É um belíssimo livro. Quando você abre esse livro, de imediato, tem-se a impressão de que estamos diante de um livro de histórias para crianças e adolescentes. Mas, por trás dessa aparência simplória, quase infantil, o livro nos entrega uma mensagem maravilhosa, encantadora e transformadora sobre essa questão do destino e de como é possível dar o curso que você quiser à sua vida. Falando sobre o livro, ele conta a história de uma jovem gaivota chamada pelo nome de Fermão Capello Gaivota, que vive frustrada com a forma de vida materialista, limitada e condicionada que as gaivotas do seu bando viviam. Fermão não se conformava com aquela vida presa a uma rotina, um ciclo que se repetia diariamente por toda a sua vida. Ele achava que a vida de uma gaivota era algo muito maior do que simplesmente perambular pela praia, viver em bando, seguir as instruções dos mestres, voar apenas para buscar comida, reproduzir e nada mais. Obstinado por essa ideia e pela paixão pelos voos de todos os tipos, Fermão começou a arriscar voos e manobras até então impensadas e jamais vistas pelas gaivotas. Com isso, despertou a ira dos seus superiores e foi banido do grupo por desrespeitar as leis e a tradição. Era um mau exemplo para os mais jovens. Mesmo banido, Fermão continua obstinado a aperfeiçoar os seus voos, as suas manobras, com o objetivo de ganhar alturas inimagináveis e chegar ao voo perfeito. De longe, os adultos e velhos mestres olhavam Fermão com desprezo e indignação e surpresa. Afinal, ele havia violado a lei que dizia que gaivotas existiam apenas para reproduzir, voar em busca de comidas e perambular pelas praias em bandos. Porém, as jovens gaivotas olhavam para ele com uma certa curiosidade e admiração. Estabeleceu-se entre elas a dúvida: e se ele estivesse certo? Na obstinada trajetória para fazer um caminho diferente, Fermão encontra um mestre
que diz, entre tantas coisas, a seguinte frase: você tem de compreender que uma gaivota é uma limitada ideia de liberdade, uma imagem da grande gaivota. Traduza isso para a nossa vida. Você tem de compreender que um homem é uma limitada ideia de liberdade, uma imagem do grande Deus. Então Fermão se dedica totalmente ao seu propósito de fazer sua vida diferente, mais plena, com maior significado. A partir daí, Fermão compreende que não há limites para aqueles que querem alçar voos gigantescos. Aprende que todas as possibilidades estão diante daquele que quer traçar um novo rumo, construir uma nova história na sua vida. É pensando assim, é agindo assim, que Fermão chega ao voo da perfeição, que galga as alturas inimagináveis do conhecimento, da proximidade com a grande gaivota, que representa aqui a pessoa de Deus. Mas guardem a história de Fermão, voltaremos a ela lá no final. Quem te controla e determina a sua vida? Todos nós somos seres controlados e vivemos numa sociedade controladora. A criança aprende desde cedo a ser controlada pelos pais. Na escola recebe uma educação controladora, que na maioria das vezes sufoca sua criatividade e liberdade para pensar e agir. E depois, nos diversos grupos que vai conviver, na igreja, nos grupos de amigos, no trabalho, no casamento, etc., aprende que tem de se submeter a ordens, leis, preceitos, exigências, caprichos, imposições. O controle é necessário e bom quando usado para estabelecer a ordem, o respeito, a inclusão, o bom convívio. No meio social, eu diria que quando estão ameaçados o direito à paz e à ordem, um certo controle que vise estabelecer o bom convívio e o respeito entre as pessoas até se faz necessário. Mas, diferente disso, é o controle que poda todas as boas iniciativas do indivíduo, sua capacidade de pensar, de decidir, de criar, de ter bom senso, de ter senso crítico e posição própria diante das situações diversas que a vida lhe apresenta. Esse tipo de controle, infelizmente, predominante em nossos dias, não representa a singularidade das pessoas, muito menos o livre-arbítrio. Nossos tumultuados tempos modernos estão infestados de controladores dos nossos destinos. Pais dominadores que não respeitam as ideias, os sonhos pessoais, opiniões nem a singularidade de seus filhos. Instituições de ensino que podam o direito de pensar, não estimulam o senso crítico nem o florescimento do espírito criativo de seus alunos. Religiões que fanatizam e embriagam totalmente a razão dos seus membros,
impondo atitudes de obediência cega e submissão total sob a alegação de condenações eternas e castigos. Sistemas de governos dominadores que submetem a população a um estado de passividade absoluta, impondo-lhe uma vida de pobreza, frustrações, medos, ódios e desequilíbrio social. Todos esses, segundo seus métodos e propósitos, lhe colocam numa posição de controlado, sem vontade própria, consequentemente abrindo mão de ser o protagonista da sua própria história e vida. Se Deus não te controla, então acorda. E não mais aceite ser controlado por ninguém. Compreenda de uma vez por todas que o controle que submete, inferioriza, mata a capacidade criativa do ser, condiciona o indivíduo, esse certamente não é um controle que faça bem e jamais deve ser aceito por você, venha de onde vier. E a predestinação existe? No plano físico, na conjuntura social, sim, existe. Por exemplo, um pai dominador pode determinar que seu filho seja médico. Aquele jovem nunca teve aptidão para a medicina, mas a pressão do pai e dos familiares farão com que sufoque qualquer projeto pessoal que ele sonhava para obedecer ao pai. Poderíamos citar centenas de exemplos, mas você mesmo deve conhecer diversas situações em que as pessoas foram obrigadas a seguir um destino predeterminado por outra pessoa. Ou talvez você mesmo tenha sido vítima de indivíduos dominadores. Algumas religiões sempre pregaram a predestinação como forma de controlar o homem, de dizer que Deus domina integralmente o curso da vida de cada indivíduo, como se Deus não respeitasse a liberdade dos seres inteligentes que Ele criou. Mas aqui algo precisa ser lembrado. No plano divino, a predestinação não existe. E não existe por um simples e belo motivo. Deus não te vê como um robô, um marionete. Para Deus, você é parte dele. Tem inteligência própria, capacidade de agir e decidir por vontade própria. Você possui consciência para discernir entre o que é bom ou ruim, o que eleva e o que destrói. Então, entenda de uma vez por todas isso. Deus é perfeito porque é pleno de amor. Ele é o próprio amor porque é perfeito. Somente o imperfeito tem necessidade de exercer controle para impor poder, para dizer que pode. Esse não é o caso de Deus. O controle de Deus, como eu já disse, se faz na ordem das coisas para que a existência favoreça a vida. Ao olharmos a natureza, o firmamento, tudo ali segue uma ordem perfeita, com a única finalidade de servir à vida, de fazer bem à vida. Deus controla os elementos que favorecem
a vida, jamais a própria vida em si. Ao homem, que é um ser inteligente, que tem consciência, que tem a capacidade de colher resultado das experiências vividas, para ele, a vida é como um horizonte cuja estrada ele próprio abre. Um livro em branco onde ele próprio escreve cada palavra que comporá a sua história. Você não está predestinado a nada. Não existe um destino pré-traçado para você. Você é a parte mais perfeita, aproximada daquilo que é Deus, imagem dele. A sua estrada é você quem abre. O curso da sua vida é você que dará a direção. Deus possibilitará apenas as condições favoráveis para que a vida aconteça em você. Destrua as fontes de controle. Uma coisa é importante que você compreenda. No processo de construção da sua vida, comece a ter consciência de tudo o que exerce um controle dominador em você ou sobre você. É preciso que você tenha consciência de que tudo o que te controla te acovarda, te molda, te subjuga. Aí entra família, grupo de relações, trabalho, igreja, sistema políticos, etc. Liberte-se de tudo o que te subjuga. Porque essas coisas têm por objetivo final te manter escravizado, dominado. Liberte-se de tudo que te obriga a sempre atender aos seus desejos e caprichos de dominador. Liberte-se de tudo o que não permite que você realize seus desejos, sentimentos, objetivos e projetos pessoais. Lembre-se sempre de que Deus, que é perfeito, possibilita permanentemente as condições para que sua vida se desenvolva plenamente e você alcance as metas que você traçou para ela. Por fim, Deus dispõe os meios para que você viva, mas não estabelece o controle sobre seus passos e decisões. Isso nos leva a compreender que não há um destino traçado para as pessoas, que o homem é o arquiteto e construtor da sua própria história, é o destinador da sua própria vida. A ele cabe escolher a direção, os passos e os objetivos de sua própria vida. E sabendo que a existência segue um ciclo comum para todos os seres e matérias. Porém, como traçar o caminho nesse ciclo é tarefa individual de cada homem. Princípios teosóficos que afirmam sua autonomia existencial. A teosofia apresenta 3 verdades que na fraternidade teosófica preferimos chamá-los de princípios, que ela considera fundamentais para que o homem as compreenda, para que possa conduzir-se de forma boa na tarefa de construir a sua vida. E esses princípios não são preceitos que a teosofia elaborou e estabeleceu como ordem comum. São afirmações nascidas a partir do estudo e da reflexão daqueles que se dedicaram a entender
como Deus atua na vida dos seres e como estabelecemos a nossa jornada pessoal. Já falei sobre eles em outras palestras, mas sempre gosto de retomá-los porque eles contêm verdades que não podem ser esquecidas por nós. No primeiro princípio, a teosofia afirma o seguinte: Deus existe. É o grande outorgante da vida que mora em nós e fora de nós. É imortal e eternamente benfazejo. Deus e a sua existência é uma verdade incontestável. Quer você acredite ou não, Ele existe e a vida precede dele. A vida ganha animação e conduz-se pela sua força. E tudo segue um ciclo que finaliza nele novamente. Deus é imortal e dele emana somente o bem e o que é bom. Então, o teósofo aprende que tudo está combinado com inteligência e precisão para produzir o bem. Tudo o que nos rodeia está aí para nos auxiliar, jamais para nos atrapalhar, para nos impedir. Se tudo no universo segue uma ordem e visa o nosso bem, o nosso progresso, nós precisamos sair da ignorância, das dominações externas, comandadas pelas pessoas e sistemas humanos, e nos interessar em conhecer mais a fundo o plano do universo. Cada um de nós precisa ser afincos colaboradores na realização do plano universal, que é o bem de todos. O segundo princípio é esse: o homem é imortal. A glória e o esplendor de seu futuro não têm limites. Na teosofia, aprendemos que o homem real é um espírito com um corpo e uma alma acessórios. O corpo é a parte física, onde, através dos sentidos, ele vive e tem contato com as experiências do plano material. A alma é onde são processados seus sentimentos e emoções. O espírito é onde existe a consciência, que colhe as lições, o aprendizado das experiências vivenciadas no corpo e na alma. O espírito é eterno e semelhante a Deus, embora dele seja apenas uma partícula. É preciso que você compreenda quem você é. E você é espírito e imortal, com possibilidades inimagináveis. Tudo já está posto em você para o seu bem. Cabe a você apenas olhar para a sua parte mais elevada de si próprio, que é o seu espírito, e ver que Deus dispôs neste universo magnífico todas as coisas para que você alcance voos mais elevados, para que você seja engrandecido, para que você aperfeiçoe-se e tenha uma vida esplendidamente significante e edificadora. O terceiro princípio nos diz: o mundo é regido por uma lei divina de justiça absoluta.
de modo que cada homem é, em realidade, o seu próprio juiz, o árbitro de sua própria vida, e a si mesmo proporciona glória ou desonra, prêmio ou castigo. E aqui chegamos ao ponto X do nosso tema de hoje. Na teosofia, aprendemos que cada pensamento, cada palavra e cada ação produz resultado definido, que não é prêmio nem castigo exterior, e sim a consequência infalível do pensamento, da palavra ou da ação com a qual se relaciona. Então, tudo o que acontecer na sua vida só tem duas explicações. Ou é o resultado das manipulações ou dominações às quais você se submeteu, ou é resultado das suas próprias decisões e ações. Perceba agora que não há ninguém lhe castigando, lhe punindo. Tudo que lhe aconteceu até agora foi resultado único do que você aceitou, submeter-se, acreditar, ou do que você, por livre vontade ou obstinada teimosia, decidiu fazer. Deus não está te punindo. Você é quem, por ignorância ou cegueira ou estupidez, impõe os seus próprios castigos. Cabe a você decidir que espécie de vida terá. Se uma vida gloriosa ou uma vida medíocre e infeliz. Se uma vida premiada ou uma vida infernal, derrotada. Tudo é resultado das ações que você decidiu fazer, dos caminhos que você decidiu andar, das pessoas às quais você decidiu se juntar, das verdades que você decidiu abraçar. Bom, então, quero finalizar nossa mensagem de hoje dizendo o seguinte: os recursos que você precisa para que a sua vida seja melhorada, ganhe novo sentido, novo brilho e entusiasmo, já estão postos, já estão aí. Deus os pôs e os dispôs para você. Apenas modifique a sua maneira de enxergar a vida em você e em torno de você. Enxergue a vida com mais liberdade e propriedade, de forma mais positiva, percebendo que você pode transformar todas as situações a seu favor e bem-estar. Uma nova forma de olhar e compreender, com certeza, melhorará suas ações e intenções. Deus dará qualidades às suas relações. Queira fazer isso por você. Você merece. Como Fermão, Capelo, Gaivota, comece a ser insatisfeito com a vida morna que tem levado até aqui. Compreenda que somos seres espirituais com objetivos superiores e gigantescos. Portanto, não se resuma a uma vida medíocre, de rotina, insatisfatória, infeliz. Queira alçar voos elevadíssimos
galgar alturas inimagináveis. Desafie as alturas. Chegue ao voo perfeito. Deus vai te ensinar. Compreenda sua origem espiritual, sua imortalidade. Compreenda a vida como um surpreendente, necessário estágio de passagem, onde você está aqui para aprender, para melhorar-se, para tirar lições valiosas de todas as experiências, para ser o protagonista da sua passagem terrena, dando o seu melhor e colhendo o melhor de tudo e de todos, sabendo que está em suas mãos a responsabilidade da sua vida. Dê a ela valores e significados engrandecedores. Aprender isso é dar à sua vida um novo sentido, qualidade e valor, e partir desse planeta muito mais enriquecido, melhorado e digno. Chegamos ao final do nosso encontro e, como sempre digo, foi muito enriquecedor. Aprendo 10 vezes mais a cada palavra dita. Espero que para vocês também toda essa reflexão seja bastante proveitosa. Coloque isso na sua vida. Comece a fazer essa transformação agora, compreendendo que você é o protagonista. Tenha uma ótima semana. Nos encontraremos na próxima segunda-feira. Paz e luz para você.